Olá, tudo bem? Espero que sim. Estão se cuidando? Ao sair de casa estão usando máscara? Muito bem. Eu sou a professora Nandeara, trabalho na rede municipal de Palmas. Este ano estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato e eu vou estar junto com vocês para trabalharmos o componente curricular de língua portuguesa. Não esqueçam do nosso recadinho, material de apoio, caso você precise, uma água, para não ficar levantando do lugar, certo? E um ambiente adequado, com silêncio, para que você possa compreender melhor as nossas atividades, certinho? Na aula passada, nós vimos os elementos de uma narrativa, nós vimos a estrutura de uma narrativa e observamos um texto, uma narração, e também analisamos essa narração, certo? Hoje, nós vamos dar continuidade com o texto narrativo. Só que vamos analisar melhor, interpretar melhor um texto narrativo, certinho? Mas antes da gente começar, vamos fazer uma pequena revisão do que é um texto narrativo? Vamos lá? É um texto que conta um fato, um acontecimento. Apresenta uma estrutura, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Apresenta alguns elementos: narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Apresenta um discurso que pode ser direto e indireto. Lembraram? Recapitularam a aula passada? Muito bem. Então, texto narrativo narra um acontecimento, um fato. Quem narra? O narrador. Quem conta a história? O narrador. Ele pode ser narrador personagem, que faz parte da história, ou pode ser o narrador observador, que apenas observa e depois reconta, narra aquele acontecimento. Quais são os elementos que tem ali? Tempo, quando que isso aconteceu? Espaço, onde isso aconteceu? Temos uma introdução, que é onde mostra quais são os personagens, onde vai acontecer a história. Temos o clímax, que é aquele momento mais emocionante da história. E o desfecho, como que desenvolveu, como que desenrolou a história, como que fechou, como que fez o fechamento daquela história. Certinho? Tudo entendido até agora? Nenhuma dúvida? Então vamos dar continuidade? Hoje nós vamos conhecer uma história, o galo que logrou a raposa. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa árvore. A raposa, desapontada, murmurou consigo mesmo: "Deixa estar, seu malandro, que já te curo." Em voz alta, disse: "Amigo, venho contar uma grande novidade. Acabou-se a guerra entre os animais. Lobo, carneiro, pinto, leão, veado, raposa e galinha, todos os bichos andam agora aos beijos. Desça e venha receber o meu abraço de paz, de amor." "Muito bem!" exclamou o galo. "Não imagina como fico feliz. Que beleza vai ficar o mundo desse jeito, limpo, sem guerras, crueldades e sem traições. Vou já descer para abraçar a amiga raposa. Mas, como já vem vindo 3 cachorros, acho bom esperá-los, para que todos nós comemoramos juntos." Ao ouvir a falar do cachorro, a dona raposa não quis nem saber da história e tratou de inventar uma bela desculpa dizendo: "Infelizmente, amigo, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica para a próxima festa, certo? E até logo." E foi saindo rapidamente. Monteiro Lobato. Olha a moral? Contra esperteza, esperteza e meia. Gostaram do texto? Essa fábula foi escrita por Monteiro Lobato. Um galo
que logrou a raposa, né? A raposa, muito esperta, queria enganar o galo. Mas ele foi mais esperto ainda e falou: ah, aqui não. E inventou que estava vindo os cachorros para se livrar da raposa. A raposa, assim, meio sem querer, saiu de fininho e pediu para esperar para a próxima festa. Entenderam o texto? Gostaram? Vamos agora fazer a análise do texto, observando as estruturas. Acompanha comigo a primeira pergunta. Eu posso afirmar que esse texto é um texto descritivo? Será que ele está descrevendo alguma coisa? Um texto expositivo? Está expondo a ideia, um conteúdo? O texto injuntivo está dando instruções de como construir algo? Ou um texto narrativo está narrando um fato, um acontecimento? E aí, qual que é a resposta certa? Um texto narrativo. Muito bem. Conseguiram entender? Compreenderam? Vamos para a próxima? E agora, qual é o gênero desse texto? Ele pertence a qual gênero textual? Uma carta? Tem remetente? Uma fábula? Tem personagens que agem como pessoas? Animais que agem como pessoas? É uma reportagem? Está contando um fato que ocorreu? Está sendo lançado numa revista? Num jornal? É um bilhete? Está dando um recado? Qual que é a resposta certa? Fábula. Muito bem. Estão conseguindo acompanhar? Fácil, não tá? Vamos dar continuidade aos estudos? Qual é a finalidade desse texto? Ele serve para quê? Para dar um abraço? Dar um susto? Dar uma lição de moral? Ou dar uma informação? Essa tá fácil. Qual que seria a resposta certa? Dar uma lição de moral. Certinho? Agora, a próxima questão. O texto é narrado por quem? Mas antes, vamos lembrar. Sabemos que existem dois tipos de narrador. Narrador observador, aquele que não participa da história, só observa. E o narrador personagem, aquele que está junto, que está presente na história. E o texto do galo? Será quem está contando a história? É o galo? A raposa? Os dois contam a história? Ou é narrado por um observador, pelo narrador observador? A resposta certa é pelo narrador observador. Conseguiram entender? Estão acompanhando? Vamos para a próxima, então? O enredo. Quando a gente fala do enredo, a gente fala da trama, do acontecimento. Então, qual que é o motivo central dessa narrativa? O galo que recebeu a raposa? O galo que enganou a raposa? O galo que conversou com a raposa? Ou o galo que fugiu da raposa? Essa tá fácil. Qual é o tema central? Foi o galo que enganou a raposa. Então, nós já vimos aí, na análise desse texto, que ele é um texto narrativo, ele faz parte do gênero fábula, o narrador é um narrador observador e, nesse caso, o enredo é o galo que engana a raposa. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo? Vamos para o próximo. Sobre o texto, eu posso afirmar que o que é verdade? O que é falso? Letra A trama acontece em um espaço urbano. Será que é numa cidade que está acontecendo? No texto, isso é verdadeiro ou falso? Falso, muito bem. No texto, a personagem principal, que é o galo e a raposa, e há personagens secundários, que é os cães? Verdadeiro, muito bem. O texto apresenta um discurso direto? Verdadeiro. O discurso direto, ele é usado, o narrador, ele conta a história, ele não faz interferência. Lembram? E a letra D, no texto aparece somente personagem principal? Será que é verdade isso?
falso. Muito bem. Conseguiram aí? Estão acompanhando? Estou gostando de ver. Nós podemos dar continuidade? Vamos lá. A parte do enredo, que acontece o clímax. Nós sabemos que o clímax é aquele momento mais emocionante da história. É aquele momento em que está todo mundo bem animado, chama atenção. Será que é a raposa quando desiste e vai embora? Pois estava cansada de esperar? Será que esse é o momento mais emocionante? O galo sobe na árvore para se proteger? A raposa conta da novidade entre os animais para o galo? Será que essa é a parte mais emocionante? Ou o galo avisa que vai descer, mas vai esperar os cães que se aproximam? E aí, qual que é o clímax? Qual é o momento mais interessante da história? Mais emocionante? Quando o galo avisa que vai descer, mas vai esperar os cães. Esse é o momento em que a raposa vai ficar tensa, né? E ela resolve ir embora. Estão entendendo? Então vamos lá. A parte do enredo que acontece o desfecho. Como que aconteceu? Como que finalizou essa história? A raposa concorda com o galo e espera os cães para festejar? Será que a raposa concordou? Foi assim que finalizou? A raposa fica feliz com a chegada dos cães e vão festejar juntos? A raposa avisa ao amigo galo que não pode esperar, deixando para depois? Ou a raposa avisa ao amigo galo que vai esperar, deixando os seus compromissos para depois? E aí, como que finalizou a história? Qual foi o desfecho da história? A raposa avisa ao amigo galo que não pode esperar pelos cães e resolve ir embora. Foi a solução do problema, né? Foi como resolveu, foi como acabou-se a história. Certinho? Vamos dar continuidade? Na frase, um velho galo matreiro, nós temos a palavra aí, ó, matreiro. O que isso significa? Qual é uma palavra que eu posso substituir por matreiro e eu não tiro o sentido da frase? Que eu também posso chamar de sinônimo. Que palavra é sinônimo de matreiro? Será que é malvado? Atrevido? Asqueroso? Ou sabido? Diga aí para mim, qual será? Qual é a palavra que eu posso trocar por matreiro na frase e não tira o contexto da frase, não muda o sentido da frase? É um velho galo sabido. Muito bem, estou gostando. Vamos continuar? Como já vem vindo 3 cachorros, acho bom esperá-los, para que todos nós comemoremos. A palavra grifada, o los, está se referindo a quem? Esperar quem? Como já vem vindo 3 cães, 3 cachorros, acho bom esperá-los para que todos nós comemoremos. Será que esse los se está se referindo aos cães, às raposas, o galo ou o lobo? Aos cães. Muito bem. Conseguiram entender a história? Vamos recapitular o que a gente estudou hoje. A nossa aula de hoje foi sobre o quê? Observamos a estrutura e os elementos que compõem um texto narrativo. Analisando a fábula O Galo que Logrou a Raposa, de Monteiro Lobato. Vimos um pouquinho sobre verbo, que podem apresentar no tempo presente, no tempo passado ou no tempo futuro. Vimos uma palavrinha, um sinônimo, que é quando eu posso trocar uma palavra por outra sem mudar o sentido da frase. E o pronome los, né, que eu estava me referindo aos cães. Tudo certinho? Conseguiram acompanhar? Conseguiram compreender? Espero que sim. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado bastante. E não esqueça
que todo o nosso material de estudo e as aulas estão disponíveis na plataforma Palmas Homeschool. Bons estudos, se cuidem e até a próxima aula.